Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Eu quero desde já agradecer aos inúmeros e-mails que vêm chegando, as pessoas comentando, falando, e em especial os nossos amigos do Litoral Norte, também que vêm participando, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao Antônio de Jesus, lá de Toque Grande, né? Que me mandou um e-mail muito simpático, parabenizando e dizendo que de uma forma agradável, né, nesses nossos bate-papos aqui do programa Conexão Metropolitana, ele vem conhecendo um pouco da nossa querida região metropolitana da Baixada Santista. E hoje nós vamos falar de Porto, o maior porto da América Latina. E também, claro, no final do programa, vamos falar um pouco de política, né? É bom a gente ter um convidado que dá pra gente falar de tudo um pouco. E a gente aproveita o máximo do tempo para nós discutirmos assuntos importantes e relevantes aqui, não só do município de Santos, mas como de toda a região metropolitana da Baixada Santista. E para isso, estou recebendo aqui na nossa sala de bate-papo o secretário de Assuntos Portuários, Sérgio Aquino. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Milton. É uma honra, um prazer estar aqui atendendo o seu convite. Agradeço também a atenção dos nossos espectadores aí que estão nos acompanhando. E é sempre uma alegria, como você falou, falar da região, do porto, das coisas que têm ligação direta ou indireta e da nossa bela região aqui metropolitana da Baixada. E é importante ressaltar, né, secretário, porque o senhor, como secretário de Assuntos Portuários, falando do maior porto da América Latina, dentro do maior porto da América Latina, quantos trabalhadores não tem e de tantas funções, de tantas necessidades, né? E que com certeza ao longo desse seu trabalho à frente da Secretaria, o senhor pôde conhecer cada um dos trabalhadores, um pouco das necessidades, um pouco do trabalhador que mora na Zona Noroeste, do trabalhador que mora na Ponta da Praia, do trabalhador que mora na área continental de São Vicente. E isso eu acho que, com a sua experiência, deu para poder conhecer um pouco da nossa região, né, secretário? Sim, porque... como você falou, o trabalhador portuário e tanto de quem está diretamente envolvido com as cargas, quanto quem está envolvido com outras atividades que a gente chama de atividades correlatas, né? O despacho aduaneiro, o agente marítimo, uma série de outras atividades, ele se distribui na nossa região, nós temos moradores de várias regiões, e ele veio evoluindo ao longo do tempo, né? O trabalhador portuário cada vez mais precisa estar se qualificando e a realidade do tipo de operação de carga faz com que as adaptações precisem ser feitas. O que nós temos hoje de grande diferença em relação à história da evolução portuária é que essas mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Antigamente as coisas eram mais lentas, não é? Até as nossas comunicações eram mais lentas. Mas esse é o grande desafio que nós temos trabalhado e enfrentado conjuntamente. Secretário, na última semana o porto, o maior porto da América Latina, completou 120 anos de idade. Temos muito a comemorar? Muito, muito. E nós estamos comemorando 120 anos do chamado Porto Organizado de Santos. Porque a cidade de Santos, a vila de Santos, foi criada para dar suporte e apoio às primeiras atividades com as caravelas, que no tempo ainda da colonização, da nossa capitania hereditária de São Vicente, as primeiras caravelas elas eram operadas, ficavam fundeadas ali na região próxima à Ponta da Praia. Depois, por problema de muito vento, tentaram levar lá para a chamada Estação das Naus em São Vicente, e aí também lá não era um local muito seguro e inclusive teve ataque de piratas. Aí resolveram encontrar um local seguro para essas caravelas, e o local seguro era o fundo do estuário, o fundo do canal. Só que naquela região não tinha nada, ali era um local de passagem. Então o Brás Cubas fundou lá uma vila, né? Botou ali um hospital, uma capela, e surgiu a Vila de Santos. Então a Vila de Santos, que depois virou o município, a cidade de Santos, ela nasceu para atividade de embarcações. Isso funcionou durante muito tempo, né? Até que foi necessário se organizar
o porto, porque as operações que eram feitas antes eram feitas pelos trapicheiros. O que eram os trapicheiros? Eram pontes de madeira que saíam da terra, iam para dentro da água e a caravela encostava e você, por essa ponte, entrava e saía pessoas e cargas, mercadorias. Na verdade, esses trapicheiros eram os primeiros empresários portuários. Hoje a gente chama de operador portuário, os operadores portuários daquela época eram os trapicheiros. Havia necessidade de organizar o sistema. Nós temos, inclusive, documentos de cartas que eram feitas, por exemplo, pela Associação Comercial de Santos, na época, ministro Rui Barbosa, reclamando da forma como a operação portuária era feita em Santos. As cargas ficavam espalhadas pela cidade, pelas praias, era uma confusão danada. Aí o Império resolveu organizar isso e fez uma licitação. Na verdade, foram feitas 3 licitações. A terceira licitação foi ganha por 2 famílias, né? Um grupo de 2 famílias francesas no Rio de Janeiro, os Guines e os Gaffrés, com parceria com alguns brasileiros, que ganharam uma licitação o direito de implantar e explorar o Porto de Santos por 30 anos. E em 1892 inauguraram o primeiro trecho de cais. Agora, secretário, o senhor praticamente relatou aí, resumidamente, né, uma história que com certeza marcou aqui não só o município de Santos, mas o desenvolvimento da nossa região metropolitana, do nosso país. E isso demonstra o conhecimento que o senhor tem. Inclusive, eu quero registrar aqui que no último dia 26, no aniversário de Santos, o senhor também cantou o hino da cidade de Santos perfeitamente. O senhor, apesar de não ser santista de nascimento, tem já Santos como de coração. Olha, a gente tem 2 maneiras de você se ligar a uma cidade. Uma maneira é você nascer na cidade, outra maneira é você escolher a cidade. Eu mudei para Santos, eu vim com meu pai, em 1969. Então, olha quantos anos eu sou santista. Durante a minha vida profissional, eu tive várias oportunidades de convites de assumir terminais. Eu fui diretor de terminal aqui durante muitos anos e de assumir posições inclusive mais altas em terminais. Por exemplo, eu fui convidado para assumir terminal em Aratu, na Bahia. Eu fui convidado para assumir um cargo de diretoria no Porto de Suape, em Pernambuco. Fui convidado para me transferir numa posição muito positiva para Paranaguá. Mas eu sempre tive como decisão de vida o seguinte: eu não queria sair de Santos. Não saí. Então, eu sou um santista por opção, por devoção e por relação íntima de afetividade. Eu sempre acreditei nessa cidade. Agora, secretário, o Porto de Santos, 120 anos, claro que muito a comemorar, batendo recordes, inclusive no último programa nós conversávamos com o presidente do Sintramar, o Erivan Pereira, que até instituiu o departamento de aposentados do Sintramar, um departamento que não existia, que estava desativado. Eu quero mais uma vez parabenizar o Erivan. E eu quero entrar numa questão da relação das 11 horas, uma questão polêmica que praticamente paralisou o Porto por um dia ou meio-dia, logo no início de 2012, e que lá atrás, em junho ou julho de 2011, o senhor já alertava que o OGMO teria que entrar com pedido para acabar com esse TAC, para não ter esse conflito, esse confronto, mesmo porque o estivador, ele está acostumado há anos. Lógico, tem que se preocupar com a saúde do trabalhador? Tem, claro que tem. Mas, poxa vida, aí os sindicatos fez o que o OGMO teria que fazer, entraram com pedido numa liminar e acontece que na última reunião do SOBESP, que foi na semana passada, há-se uma grande preocupação dessa liminar ser derrubada. O que o presidente do CAP e o secretário de Assuntos Portuários têm a dizer sobre isso? O que é que nós temos de clareza, que nós temos que trabalhar com a realidade dos fatos? Milton, a lei prevê a obrigatoriedade de cumprimento de descanso de 11 horas para o trabalhador avulso, porém, permite que sejam regradas exceções. Por quê? Porque existem situações em que não dá para cumprir 11 horas porque o trabalhador perde dinheiro quando tem trabalho. Vou dar um exemplo aqui para o espectador, para você. O trabalhador, ele é escalado num sistema de rodízio, né? E ele vai, quando ele chega na agulha, que o pessoal fala, ele está na vez dele de escolher um bom trabalho,
ele escolhe, por exemplo, o melhor navio. Poxa, esse navio aqui vai movimentar bastante, eu vou ganhar porque ele ganha por produção, tá certo? Aí ele escolhe esse navio. Aí acontece um problema, ele vai para lá, para o navio, chega lá, o navio quebra um equipamento, não opera, o navio atrasa, não atraca. Aí ele sai de lá recebendo apenas a diária fixa, um valorzinho menor, ok? Poxa, esse trabalhador não fez esforço físico nenhum, ok? E ele foi prejudicado. Será que ele tem que se submeter a aguardar 11 horas para de novo entrar no rodízio de escala? Não tem sentido. Lógico. Isso é uma exceção. Tá? Então existem outras exceções. E a lei prevê a possibilidade de regrar isso. Então, não é que não existe nenhuma hipótese de não cumprir. Todo mundo tem que cumprir 11 horas. Não. Cumpre-se às 11 horas, porém, permite-se exceções. Porém, a lei diz que tem que ser regrado em acordo ou convenção coletiva. Bem, o que acontece? Os sindicatos todos tinham convenção coletiva com o SOPESP, regrando essas excepcionalidades. Estas convenções venceram e não foram renovadas, ficaram negociando e tal. O OGMO ele tem um TAC aí que foi assinado na gestão anterior com o Ministério Público, obrigando a aplicar 11 horas, escalas e tal, e não falava nada em excepcionalidade, ok? Você lembrou bem. Preocupado já com isso, lá no CAP, eu como presidente, levei uma proposta em julho do ano passado de uma carta para o OGMO, para que o OGMO procurasse renegociar o TAC com o Ministério Público e, se não fosse possível uma renegociação, que analisasse uma ação judicial para resolver esse TAC. Porque TAC, ele é força de lei, ele tem força de lei enquanto ele está vigente, mas o Poder Judiciário pode reformar o TAC. Isto não foi feito, o OGMO não fez isto. As coisas foram passando, o tempo foi passando, as convenções todas venceram, aí o Ministério Público veio e falou, olha, tem que cumprir o TAC, tem que cumprir às 11 horas. Na verdade, quando o Ministério Público veio com a primeira paulada, foi em novembro. Nós, no CAP, aprovamos uma carta pedindo de novo e que se desse um prazo. O OGMO veio para o CAP e falou, olha, dia 23 de novembro eu vou cumprir o TAC. Nós mandamos uma carta dizendo o seguinte, OGMO, recomendamos que não se faça nada antes de 1º de janeiro para dar mais tempo para negociar. O OGMO cumpriu isso. E depois aí o CAP veio, o Ministério Público fez uma notificação e deu um prazo final, que era 17 de janeiro, se eu não me engano. Eu, mais uma vez, desde dezembro, vinha falando para os sindicatos, olha, já que o OGMO não entrou com ação judicial, entrem vocês. Eles terminaram entrando com ação judicial em janeiro, conseguiram uma liminar que não matou o TAC, suspendeu os seus efeitos para que dê tempo de negociar. Então, o que precisa fazer agora? Pelas informações que eu tenho, as negociações estão avançando muito positivamente. Acredito, sim, que o SOPESP vai fechar com os sindicatos com novas convenções que vão tratar de todos os temas e não apenas da questão das excepcionalidades. Bom, vamos aguardar, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu volto já com o segundo bloco do programa. Não saia daí. São Vicente não para de crescer. As praias estão urbanizadas. A prefeitura asfalta as ruas da área continental e recupera as do centro. Constrói casas populares para dar vida digna a muita gente. Faz obras de combate às enchentes. O comércio cresce e gera mais empregos. A saúde ganhou centro médico na linha amarela com atendimento de qualidade. Abriu novas unidades e ampliou o CAIC e o PS do Maitá. O turismo recebe investimentos. A prefeitura faz questão de educar e formar nossos jovens para o futuro. Prefeitura e você, mantendo São Vicente no rumo certo. Sintramar, fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257, telefone 3234 4817. Sintramar.